Glória a Deus. Paz, Senhor, queridos irmãos, que é bênção poder estar na casa do Senhor, na presença do Senhor mais uma vez. Verdadeiramente, Deus é bom. E diz a sua palavra que a sua misericórdia, ela dura para sempre. E esta é a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Paz do Senhor, que louvor abençoado, que presença gostosa de Deus neste lugar. É muito bom a gente estar num lugar e Deus se fazer presente. E hoje, mais um domingo, vencemos mais uma semana e nos alimentamos mais uma vez para vencermos a semana que se inicia novamente. E assim a nossa vida, e a gente vai caminhando de vitória em vitória. Uma vez uma vitória grande, outra vez uma vitória menor, outra vez uma vitória pequenina, mas sempre de vitória em vitória. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. É uma palavra, um texto bastante conhecido, mas penso que Deus colocou no meu coração por ser um momento oportuno. E a palavra de Deus, ela está no livro de Josué, lá no capítulo 1, irmãos. Creio que você já deve ter lido este texto algumas vezes, mas eu quero compartilhar com a igreja do Senhor, você aí no seu lar, aonde você está neste momento, esta palavra do Senhor. No capítulo 1 de Josué, a partir do versículo 5 até o versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor: Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9 diz: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Bendito seja o nome do Senhor. Esta palavra que acabamos de ler neste momento, a história vocês já conhecem, e ela começa exatamente com um relato triste, quando Moisés, servo do Senhor, é morto. A história ela começa com um momento, talvez para muitos, de frustração, de desânimo, talvez de desistência até, porque aquele que era o referencial, no qual muitos se espelhavam, no qual Deus falava com ele ia até Deus, Deus falava com ele e ele trazia a voz de Deus para o seu povo, trazia para o povo as orientações de Deus. Um grande líder, um homem de uma sabedoria, uma unção, até podemos dizer invejável. Mas agora ele morreu. E aí aqueles seus liderados que estavam ali, é natural, num momento em que
perdemos um referencial, perdemos um líder, perdemos aquele a quem nos reportamos e conversamos e recebemos instruções e orientações da parte de Deus. Quando se perde esse referencial, é natural que muitos queiram desistir da caminhada. É natural que muitos sejam atingidos pelo desânimo. Mas o relato triste dessa história tem um final extraordinário, e em toda a sua história a gente vê um mover extraordinário de Deus. Porque quando Deus fala para Josué estas palavras do versículo 9 que nós acabamos de ler: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Obviamente, Josué, o amigo de Moisés, estava entristecido, estava abatido, e talvez, a Bíblia não relata, mas talvez como muitos que ali estavam agora desanimado. Mas é interessante que na falta do líder, Deus agora chama Josué. E talvez Josué estivesse olhando para si, dizendo: eu sou menos capacitado para esta missão, Deus. Mas quando Deus olha para nós, queridos, Deus não olha para a nossa habilidade, Ele não olha para o nosso teor intelectual, mas Deus olha exatamente para a disposição do nosso coração em obedecer a sua voz, a sua palavra. E eu creio que foi este encontro que Deus viu no coração de Josué, a disposição em obedecer. E Deus então chama agora Josué e o coloca para liderar aquele povo e dar-lhe uma grande missão. E nesta ordem de tamanha responsabilidade, talvez, voltando a dizer, Josué talvez poderia dizer no seu íntimo: eu não sou capaz. E na nossa vida, em todas as nossas áreas, muitas vezes nós dizemos: não somos capazes. Mas a verdade é que no chamado de Josué para cumprir tal responsabilidade, havia uma promessa de Deus, a promessa daquele que tudo pode, a promessa daquele que tudo faz, a promessa daquele que não há impossível diante dele. Eu estarei contigo por onde tu andares. Eu creio que esse foi o motivador de Josué aceitar o desafio, porque a tristeza era tamanha, o desânimo talvez tão grande também, mas Deus o estava levantando com uma responsabilidade tão grande e dizendo para ele: levanta-te, passa-te agora este Jordão, tu e todo este povo. Quando eu olho para esta história de Josué, queridos irmãos, eu vejo este povo que a Bíblia relata na época passada, nos dias de hoje, como a nossa casa, a nossa família, a responsabilidade que nós temos de conduzir a nossa casa nos princípios estabelecidos por Deus, dentro daquilo que Deus projetou para a nossa vida, que é a salvação eterna. Eu vejo este povo, esta multidão, do qual estamos imbuídos de conduzir à presença do Senhor e até o local que Deus assim o determinou. Este povo nos dias de hoje que eu vejo primeiramente é a nossa casa, a nossa família, e esta é a minha e a tua responsabilidade. Agora, o interessante é que também diante da ordem que Deus dá a Josué, vem também uma promessa que ela está descrita lá no versículo de número 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus agora estava cumprindo, renovando a sua aliança, o seu compromisso com Josué, assim como ele havia prometido a Moisés. Moisés já não existia, mas agora Josué estava ali
pronto, sendo chamado e capacitado por Deus para desempenhar aquela grande missão. E quando eu leio este versículo de número 3, Josué 1, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Eu vejo aqui uma promessa grandiosa que Deus está fazendo para Josué. Por que grandiosa, pastor? Porque ele diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Todo lugar que colocar o teu pé é teu. Eu dou a você, como eu disse a Moisés. E dentro deste texto, eu vejo Deus fazendo a cada um de nós, líderes de família, chefes de família, membros de família, a mesma promessa grandiosa. Quando Deus olha para nós e nós entendemos a nossa limitação, quando nós entendemos a nossa pequenez, quando nós entendemos que sem Deus não somos nada, e quando temos um coração disposto para Deus em tudo quanto Ele determinar, um coração aberto, sensível à palavra do Senhor, a receber a palavra do Senhor, a ouvir a palavra do Senhor, um coração disposto a tudo aquilo quanto Deus desejar, Ele vai nos capacitar, vai nos fortalecer, vai nos ensinar e o mais importante na caminhada, Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida e aonde colocarmos o nosso pé, será lugar abençoado, será propriedade nossa, como Ele disse a Moisés, como Ele disse a Josué e como a sua palavra nos diz nesta noite, uma promessa grandiosa. E eu entendo neste texto, eu entendo na palavra de Deus, que Deus olha para a humanidade, que Deus olha para cada um de nós, representantes de família, líderes, cada um de nós, líderes de família, chefes de família, que Deus também nos dá promessas grandiosas, quando há em nós, o nosso coração, a disposição de ouvir e obedecer ao Senhor. Ei, meu irmão, em tempos de crise, nós temos Cristo, e mesmo com tudo que está acontecendo no mundo afora, há uma promessa grandiosa do Senhor para a tua vida, há uma promessa grandiosa do Senhor para a tua casa, há uma promessa grandiosa do Senhor para todos os teus dias de vida. Você não estará só se o teu coração estiver disposto a ouvir e a obedecer ao Senhor. Amém? Uma outra coisa que me chama a atenção está no versículo de número 5, quando o Senhor olha para Josué e diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Quando eu leio esse versículo, e que ele diz, como foi com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Quando eu vejo, leio este versículo, que ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, eu entendo também que durante todos os dias da minha vida, ou na vida de Moisés, ou na vida de Josué, haveriam desafios a serem vencidos. Porque que Deus diz, olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Significa que todos os dias da nossa vida nós teremos desafios, teremos lutas, teremos adversidades, teremos momentos de questionamento interior quanto à nossa habilidade, quanto à nossa capacidade, muitas vezes questionamentos quanto à nossa fé, à nossa obediência e muitas vezes quanto ao nosso entendimento da palavra do Senhor. Todos os dias da nossa vida nós teremos desafios a serem enfrentados, teremos adversidades a serem enfrentados, teremos lutas a serem enfrentadas, batalhas a serem enfrentadas e muitas vezes batalhas terríveis, mas devemos nos lembrar da promessa grandiosa do Senhor para cada um de nós. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te
desampararei. Bendito é o nome do Senhor. A crise é grande, a luta é grande, as adversidades são terríveis. Muitas vezes o medo, o cansaço, muitas vezes o temor tenta nos abater. Mas eu vejo aqui, lá no versículo 3, uma promessa grandiosa. Aqui no versículo de número 5, uma promessa duradoura. Porque todos os dias da tua vida eu estarei contigo, não te deixarei. Meu irmão, é motivo para glorificar ao Senhor. Nesse tempo de crise, não é momento de desespero. Eu sei que muitas vezes, muitas pessoas têm partido para a eternidade, pessoas que amamos muito, pessoas próximas, outras distantes, nessa crise que estamos vivendo. Mas a palavra de Deus, nesta noite, ela nos chama a atenção, para que os nossos olhos estejam fitos em Deus. Olhar para Ele é o que vai nos renovar as forças, vai renovar a fé, porque Ele nos diz na sua palavra, na promessa duradoura: estarei contigo todos os dias da tua vida, não te deixarei, nem te desampararei. Bendito é o nome do Senhor. Que alento, que consolo, que conforto ao nosso coração, saber que em meio à crise, que em meio às lutas, em meio às adversidades, o Senhor estará conosco, que Ele não vai nos deixar, nem vai nos desamparar. Bendito seja o nome do Senhor. Se apegue a esta palavra, creia. A luta está grande, está difícil, mas o Senhor está contigo. Está complicado, mas o Senhor não vai te deixar. Está difícil, não encontro saída, o Senhor não vai te desamparar. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, quando eu vejo isso, há uma responsabilidade que Deus dá para Josué. A responsabilidade, ela é única. Quando Deus diz para ele, lá no versículo de número 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. É uma responsabilidade única que Deus dá a Josué. Ou seja, esforça-te. Mas está difícil, tenha bom ânimo. Mas está complicado, se anima. Eu não sei como, busca em Deus. Eu não vejo saída, o Senhor tem a porta. Eu não sei como fazer, busca em Deus, que Ele nos dará todas as medidas, todas as plantas, todos os projetos para que possamos trilhar com segurança. Em meio à crise, em meio a conflitos, Deus estará conosco e nos fará conquistar a vitória, conquistar a promessa, conquistar a bênção. E a nossa parte é: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te, meu irmão. Vai lá, levanta a cabeça, olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quantas pessoas nestes tempos têm tirado a sua própria vida através do suicídio. Outro dia, eu no trânsito e vi numa passarela próximo a uma cidade satélite nossa, uma jovem em cima da passarela querendo se suicidar. O desânimo era tão grande que aquela pessoa encontrava no suicídio a maneira de solucionar os seus problemas, não sabendo ela que seria o maior dos seus problemas até para a eternidade. E muitas pessoas estão caminhando assim, desanimados, com medo. Ei, a nossa confiança, ela está no Senhor. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda. A nossa parte é estar com o nosso coração disposto a ouvir e seguir a sua orientação. Porque muitas vezes acontece o seguinte: a gente até ouve a orientação de Deus, mas queremos seguir a nossa intuição, as nossas vontades ou o nosso coração. E o coração do homem, ele é falho. Mas quando nós seguimos a orientação do Senhor, quando nós nos dispomos a seguir aquilo que Deus nos traz através da sua palavra, a certeza de vitória é tão grande, meu irmão, é tão grande que ela é garantida através da palavra do Senhor, que Ele diz para nós: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo.
não te deixarei e nem te desampararei. Recebe essa palavra no teu coração? Deus estará contigo. Ele não vai te deixar, nem vai te desamparar. Confia no Senhor, confia na sua palavra. No tempo certo, as coisas vão acontecer. E se elas não acontecerem dentro do teu tempo, no tempo do Senhor elas vão acontecer. Mas durante a tua caminhada, você vai desfrutar da gloriosa presença de Deus na tua vida. Então nós temos lá no versículo 3, a promessa grandiosa, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Aqui no versículo de número 5, nós temos a promessa duradoura. Todos os dias da tua vida estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. A responsabilidade é tua. Muitas vezes nós queremos transferir a nossa responsabilidade para outros. E nos encontramos, às vezes, tão fraquinhos que a gente está, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão, faz aquilo, irmão, me ajuda. Ei, mas você precisa receber esta palavra, assim como Josué recebeu o chamado. O chamado era para Josué e ele se dispôs. E ele se dispôs a fazer aquilo que Deus queria que fosse feito. Assim é esta palavra para você nesta noite. Está desanimado, hein, meu irmão? Se anima aí. Vamos lá, levanta a cabeça. Disposição. Disposição para poder receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para você. Disposição para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Embora a resistência esteja primeiramente dentro de nós, porque muitas vezes estamos tão acomodados, tão confortados, numa situação tão favorável, né? Eu, às vezes, costumo brincar com algumas pessoas que me mandam o zap, eles me perguntam, e aí, como é que você está? Eu digo, tudo suave na neve, suave como a neve, né? Porque a neve vai tudo uma maravilha, né? Está suave na neve, está tranquilo. Significa que tem luta? Tem luta. Tem dificuldade? Tem dificuldade, mas a nossa confiança está no Senhor, que não vai nos desamparar. Então tu recebeu aí a promessa grandiosa, você recebeu aí a promessa duradoura, mas dentro da promessa há uma responsabilidade que é tua. Você tem um povo para poder levar à presença do Senhor. Primeiramente, você deve estar na presença do Senhor. Depois, levar a tua casa à presença do Senhor. Depois, levar aqueles que estão à tua volta à presença do Senhor. Então, passa os limites dessa dificuldade que você está enfrentando. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E vai rompendo em fé. Vai rompendo em fé. Passo a passo, dia após dia. Quando eu vejo também, queridos, no versículo de número 7, e aí eu entendo que seguir a orientação que foi dada por Deus, para muitos nos dias de hoje tem sido um martírio, uma dificuldade. Porque o chamado de Deus para o homem, primeiramente, é para a libertação, depois para a salvação, e se assim santificação. Ou seja, há um chamado para a nossa vida. Há uma orientação de Deus para cada um de nós através da sua palavra. O que muitas vezes nós não queremos fazer é seguir a orientação. E o tempo vai passando, a gente vai vivendo problemas e muitos vão vivendo problemas repetidos, né? Como se fossem figurinhas repetidas. E aí vai vivendo problemas repetidos e situações que não se resolvem. Quando Deus quer resolver as situações, mas para que isto ocorra, eu preciso ter em meu coração a disposição de seguir aquilo que Deus está determinando para a minha vida. No versículo de número 7, há uma orientação extraordinária. Quando ele diz, tão somente esforça-te, sê muito corajoso ou tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O maior problema da atualidade tem sido a imprudência. Às vezes há o conhecimento da palavra, mas nos tornamos imprudentes.
por que ocorrem acidentes nas estradas? Porque se deixou de seguir com prudência e de se observar as normas de segurança. Para nossa caminhada espiritual e material aqui na terra, há uma orientação de Deus para nós, para que possamos ser bem-sucedidos em tudo. Principalmente, o mais importante é ser bem-sucedido espiritualmente, porque é o que vai nos trazer paz, é o que vai nos trazer alento, é o que vai nos trazer renovo, é o que vai nos trazer vontade de prosseguir, de seguir e prosseguir seguindo ao Senhor todos os dias da nossa vida. O maior problema de hoje é a imprudência. E muitas vezes, queridos, a gente se torna imprudente por causa de besteira. Mas a palavra de Deus nos diz aqui, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. O segredo de prosperar no caminho está em praticar a palavra de Deus. Não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E é interessante o cuidado de Deus para conosco, porque Deus é perfeito, e perfeito como é, Ele não nos tira nada sem colocar algo no lugar. Deus é tão perfeito que Ele faz isso, Ele não nos tira nada sem colocar algo no lugar. Josué, o que ele faz? Ele agora toma para si a responsabilidade, organiza tudo conforme a determinação de Deus. E aí Josué deu ordem aos príncipes do povo, ele organiza tudo conforme Deus havia determinado. O povo, sensível à voz do Senhor, à palavra do Senhor, entendem a ordem de Deus e a liderança de Josué. E então eles respondem, olha, tudo quanto nos ordenaste, lá em Josué 1:1, tudo quanto nos ordenaste, nós o faremos. E onde quer que nos enviares, iremos. Quando eu leio isso daqui, eu me alegro. Por quê? Porque naquele momento de dificuldade, naquele momento de perda, naquele momento de indecisão, Deus dá um norte para o seu povo. E o povo se dispõe a ter um só coração. Não havia disputas, não havia ali um era melhor, o outro era mais inteligente, o outro é mais bonito, o outro é mais forte, o outro sabe mais. Não. Aqui o coração do povo se volta para um propósito só. Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Era o coração do povo. Primeiramente, eu e você precisamos ser um com o coração de Deus, ser um com a palavra de Deus, sensível à palavra de Deus. Aquilo que Deus determinar, nós faremos. Aquilo que Deus, aonde Ele nos enviar, iremos. Ah, vai ter dificuldade? Vai. Mas Ele prometeu nos versículos anteriores que não nos deixaria e nem xarabacantarabassai, nos desampararia. Irmãos, Deus não vai nos deixar, nem vai nos desamparar, mas precisamos ter um só coração para ouvir e entender o que Deus está ordenando e, na obediência, fazer aquilo que Ele quer que façamos. A vitória é completa. Deus, Ele nos dá por completo. Deus, Ele não faz nada pela metade. Deus, Ele é perfeito. Não há limites para Deus. Não há dificuldade para Deus. Não há grau de dificuldade para Deus. Isso é mais difícil, aquilo é mais fácil. Deus, Ele pode qualquer coisa em nosso favor. E o coração de Deus, quando você pega a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é um coração disposto a libertar, é um coração disposto a salvar, é um coração disposto a abençoar, é um coração disposto a ensinar as suas verdades, para que eu e você não nos percamos na caminhada da fé cristã. Você entende isso? Amém, queridos? Agora, a disposição do povo era em obedecer.
como em tudo ouvimos a Moisés. Eu acho interessante que Deus vai tratando partes por partes e vai colocando tudo no seu devido lugar. E no versículo de número 17, chega e diz assim, olha, o povo olha e diz, eu acho interessante isso, a disposição do povo em obedecer. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. E aqui neste versículo eu queria deixar uma pergunta, e você não precisa me responder, mas pode responder a si mesmo. Como está o teu coração em relação à disposição de obedecer ao Senhor? Como está o seu coração na disposição de obediência? Você realmente está disposto à entrega completa, à obediência completa ao Senhor? Ou você ainda está cocheando entre dois pensamentos? Hoje obedece, amanhã desobedece, depois de amanhã obedece de novo. Eu vou obedecer um pouquinho, vou obedecer até onde é conveniente. Mas o chamado de Deus para a nossa vida é para que estejamos prontamente a ouvir e entender a sua palavra e agir conforme é determinado por Deus, porque Josué assim o fez e teve vitória na sua vida. E é o que Deus quer, que você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos ouvindo nesta hora, que você tenha em seu coração essa disposição, essa prontidão de ouvir, entender e obedecer, agir conforme a determinação do Senhor. E a palavra nos remete a algumas reflexões. O que é para fazer? Se eu estou na dependência de Deus, se eu estou à disposição de Deus, o que é para fazer? Não importa, Deus está conosco. Qual é o grau de dificuldade, pastor? Vai ser muito difícil, vai ser fácil, como é que vai ser? Vai ser longe, vai ser perto? Não importa, Deus está conosco. Qual é a distância? Vai percorrer muitos caminhos, é longe. Não importa, Deus está conosco. Vai demorar quantos dias? Quanto tempo, pastor? Não importa, Deus está conosco. A ordem é, esforça-te e tem bom ânimo. A ordem é ter o cuidado de fazer tudo conforme a lei. A ordem é não desviar da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. A ordem é me conduzir prudentemente por onde quer que eu andares. A ordem é não apartar da minha boca o livro desta lei. Guardar a palavra, meditar nela e falar dela, estar com ela todos os dias da minha vida, porque se eu fizer isso, haverá em mim a disposição de obediência. Se eu fizer isso, haverá em mim disposição para caminhar. Se eu fizer isso, haverá em mim liberdade espiritual. Se eu fizer isso, haverá em mim conhecimento da verdade, dos propósitos de Deus para a minha vida. Se eu fizer isso, o Senhor estará comigo, porque eu estarei me santificando e aprendendo e me aproximando cada vez mais do Senhor. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para as adversidades, não olhar para a vida do meu irmão, não olhar para a vida do vizinho, não olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque muitas vezes, na nossa vida, às vezes somos muito abençoados numa área, mais ou menos em outra e bem pouquinho em outra, mas Deus quer que tenhamos um equilíbrio, que sejamos abençoados igualmente em tudo. E assim como ele foi lá com Obed-edom, que abençoou a casa de Obed-edom, abençoou a esposa estéril, abençoou os animais que eram estéreis também, e aí Deus abençoou a casa dele, e abençoou tanto que até a mulher dele se tornou mais bonita do que era. E abençoou tanto que todos aqueles que ouviram falar de Obed-edom e viram a glória e a presença de Deus e a bênção de Deus na vida dele, iam até a sua casa. E quando chegavam à sua casa, também eram abençoados pela presença do Senhor. Assim deve ser a nossa vida. Se eu fizer o que a palavra está me ordenando, na disposição de seguir, de ouvir, de obedecer
obedecer os princípios estabelecidos por Deus, a bênção do Senhor naturalmente virão sobre a minha vida, sobre a minha casa. E aqueles que frequentarem a minha casa ou estiverem à minha volta, também serão abençoados. Meu irmão, minha irmã, por tua causa, a bênção de Deus vai alcançar aqueles que estão à sua volta. Por tua causa, a bênção de Deus vai alcançar os teus familiares que ainda não se converteram, aqueles que estão longe, que você clama, que você ora por eles. Por tua causa, a bênção do Senhor será no teu local de trabalho. Por tua causa, a bênção do Senhor será no teu local de estudo, na sua escola, na faculdade. Por tua causa, a bênção do Senhor alcançará a ti, tua família e todos aqueles que estão à sua volta. E volto a frisar, o que fazer? Não importa, Deus está conosco. Qual o grau de dificuldade? Não importa, Deus está conosco. Qual é a distância? Não importa, Deus está conosco. Quantos dias? Estou esperando há tempos? Não importa, Deus fez a promessa. E se Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir a sua promessa na nossa vida, se nos conduzirmos prudentemente, ouvirmos a sua voz e obedecermos a sua palavra. Não sei como está o teu coração nesta noite, neste domingo, talvez aflito, angustiado, desanimado, mas esta palavra é de Deus para a tua vida. Desanima, não. Tenha ânimo, bom ânimo, tenha fé, tenha coragem de se levantar e dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me como tu queres. Tenha coragem de se prostrar, de se confrontar a si mesmo, a tua vontade com a vontade de Deus, os teus desejos com o desejo de Deus, o teu querer com o querer de Deus. Tenha coragem de confrontar isso. E aí você vai entender que os teus desejos, as tuas vontades, o teu querer são tão pequenos diante do querer, da vontade e da bênção de Deus para a tua vida. Que esta semana que se inicia seja uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitória. Que você possa receber esta palavra, guardá-la em teu coração e praticar para que as promessas do Senhor possam se cumprir na sua vida, acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Quero orar com você. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Glorificamos o teu nome porque tu és o nosso Deus e tu és bom. Como o Senhor é bom. Bom ao ponto de tuas misericórdias ser a causa de não sermos consumidos. Do outro lado está o meu irmão, talvez angustiado, talvez ferido, talvez enfermo, preocupado com tantas coisas, cheios de temores. Mas nesta hora eu quero te pedir, Deus, como a oração inicial do pastor Lutero, opera milagres, Senhor, nestas vidas. Opera milagre em cada casa, em cada lugar que está nos vendo e ouvindo nesta hora. Entra nesta casa, em cada cômodo desta casa. Deus, e repreende todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Ao coração aflito traz paz, ao coração entristecido traz alegria, ao coração desanimado traz ânimo, traz renovo, ao ferido traz o bálsamo e a cura. E aquele que não consegue caminhar, toma-o pela tua mão, Deus, levanta-o, põe de pé e caminha com ele, de maneira que a bênção ele possa sentir e viver as tuas bênçãos e as tuas promessas. E aquele que nesta noite precisa de um milagre que eu não sei pedir nesta oração, Deus, concede-lhe um milagre, segundo as tuas ricas misericórdias. Bendizemos o teu nome, Pai, em nome do teu Filho Jesus, por amor de Jesus, Deus, fica conosco todos os dias da nossa vida. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, que Deus vos abençoe. Até a próxima. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal.
Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.